Olá, pessoal, boa tarde. Estão me escutando? O som tá legal? Bom, vou esperar mais um pouquinho aqui. Vamos dar uma olhadinha se tá dando certo. Acho que eu vou sair novamente, parece que não tá entrando ao vivo, né? Ah, entrou. Deu certo. Vocês estão me escutando? O som tá legal? Acho que agora deu certo, né? Bom, então, vou começar me apresentando. Meu nome é Elaine, sou terapeuta aqui na Renascer Terapia, junto com a Leilane. E hoje, então, me propus a fazer essa live para falar um pouquinho sobre a insegurança, né? Como, então, podemos lidar com essa sensação de insegurança. Então, para começar, vamos conceituar o que seria, então, essa sensação de insegurança. Então, a insegurança é uma sensação percebida ao lidarmos, então, com situações que nos geram ou nos trazem, né, um certo desconforto. Como quando, por exemplo, né, nós temos que nos expor em locais onde nós não nos sentimos confortáveis, né? Então, talvez ali, de repente, nós seremos o centro das atenções. Então, em resumo, a insegurança, ela está intimamente relacionada com a incerteza, com o medo, com a sensação de inferioridade. Ela nos faz entrar, então, em contato com a sensação de estarmos vulneráveis, né? Ali, numa posição onde nós podemos, então, sermos julgados, sermos criticados, né? Alguém ali pode nos chamar a atenção por alguma razão, né? Então, isso tudo vai criando dentro da pessoa um medo de errar, o medo de falhar, né? E como essa insegurança, então, ela acaba sendo construída na vida de uma pessoa. Então, ao longo da nossa vida, nós passamos e passaremos por situações que moldaram e que moldarão a nossa maneira, né? De pensar, de agir, de vivenciar, de sentir. E como consequência, então, da construção dessas experiências que nós passamos, nós vamos formando, então, a nossa segurança emocional, ou o contrário, a insegurança emocional. Então, quando no somatório, então, de todas essas experiências, eu tenho mais eventos positivos, sentimentos e pensamentos positivos e fortalecedores da minha autoimagem, logo, eu terei uma autoestima saudável. Eu terei, então, uma segurança emocional fortalecida, não é? Então, eu consigo reconhecer os meus potenciais, eu consigo acreditar em mim. Então, eu consigo também construir crenças que serão positivas. Crenças, então, que me dirão, você é capaz, eu sou suficiente, eu sou merecedora de coisas boas, né? Então, essas crenças nos ajudam, então, a tomarmos decisões mais assertivas, né? A nos sentirmos mais seguros. Mas, quando no somatório dessas experiências, né? Eu já passo por eventos negativos, por mais eventos negativos, né? Como, por exemplo, situações de repressão, de tensão, de muitas cobranças, de muitas críticas, falta de afeto, né? Falta de validação dos meus potenciais, falta de validação de me reconhecer mesmo, valor como ser humano, né? Situações ali onde eu me vejo sendo anulada, sendo invalidada, né? Logo, eu começo a acreditar que eu não sou suficiente, que de repente eu preciso fazer isso ou aquilo para que eu seja aceita, entende? Para que eu seja notada, para que eu seja vista. Olha o quanto isso é profundo, né? Então eu vou criando dentro de mim
uma construção de um amor distorcido, de um amor que ele é condicionado, de uma aceitação que é condicionada. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para eu me sentir aceita, para eu me sentir amada. Então, eu não sinto que eu tenho valor, que a minha existência por si só é suficiente para que eu seja amada. Eu construo, então, essa sensação de insegurança, porque eu sempre tenho que analisar o meio onde eu estou para, de repente, ver o que eu preciso fazer ali para que aquelas pessoas me notem. O que eu preciso fazer ali para que aquelas pessoas me aceitem, né? Para que eu me sinta pertencente àquele meio. Então, eu vou sempre buscando fora, né? Eu vou sempre, assim, tentando analisar externamente o que eu preciso fazer. E vou aumentando dentro de mim essa sensação de insegurança. Porque eu sempre tenho que entregar alguma coisa para a pessoa. Ou para as pessoas, né? Para que eu seja aceita, para que eu seja amada. É bem complexo isso, né? Então, por trás da sensação de insegurança, podem existir muitas crenças. Crenças negativas, crenças limitantes. Como, por exemplo, então, eu não me sinto suficiente, eu não me sinto capaz, eu não sou tão boa quanto fulano, né? Porque a gente vai criando na nossa cabeça essa necessidade constante de comparar com outras pessoas, onde quer que eu esteja, em qualquer situação, né? Eu sempre estou analisando o meio e me comparando ali. E geralmente me diminuindo. Geralmente nessa comparação eu sempre perco, né? E outras questões também o medo de tomar decisões, o medo de tomar uma decisão e de repente ser uma decisão errada, né? O medo de ser criticado, o medo de ser julgado, excluído, rejeitado. Faz sentido para vocês? Por isso, gente, que não adianta muitas vezes se apropriar apenas do conhecimento, né? Se existirem feridas emocionais por trás da sensação de insegurança, o conhecimento e a praticidade, eles acabam assim, resolvendo ali superficialmente, mas eu ainda acabo tendo muitas incertezas, muitos medos dentro de mim. Então, ao menor questionamento daquilo que eu posso não saber, muito provavelmente terá situações onde eu não saberei o que fazer, eu ficarei perdida. De repente, eu vou construir dentro de mim ali aquela sensação, né, de rejeição, do julgamento. Então, a sensação de insegurança, ela deixa de estar apenas no âmbito intelectual. Ela passa a estar no âmbito emocional também. E quais as consequências, então, que pode advir, então, de todo esse contexto de insegurança, né? Então, são inúmeras as consequências dessa sensação que nós podemos carregar dentro da gente, né? Então, quando nós temos e quando nós nutrimos, né, pensamentos e sentimentos ali de incapacidade, de não merecimento, nós temos também uma distorção da nossa autoestima, temos uma distorção da nossa autoimagem. Então, isso vai gerando uma sensação de vazio dentro de nós, né? E isso, por sua vez, acaba nos levando, então, a tentar preencher esse vazio a qualquer custo. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que vai ter muita facilidade de entrar em uma relação com uma pessoa muito controladora, né? Por quê? Porque ela vai construir dentro dela que se ela não tem a segurança, ela quer estar perto de uma pessoa que passe essa segurança para ela, né? De certa forma, né? Como ela não tem, eu vou buscar isso fora, né? Então, ela vai, de repente, entrar em uma relação assim, né? Abusiva, com uma pessoa controladora. É aquela pessoa que vai estar no trabalho e, de repente, ela vai estar sobrecarregada naquele trabalho. É uma pessoa que tende, com muita facilidade, a atrair amizades que são tóxicas, né? É uma pessoa também que está sempre conectada com o perfeccionismo, né? Que ali por trás do perfeccionismo podem ter, então, muitos medos, né? Medo do julgamento, medo da crítica. Então, eu vou fazer tudo muito certinho, para não dar margem para que eu seja criticado, para não dar margem para que eu seja julgado, né?
Então, é uma pessoa que vai sempre buscar fazer tudo muito perfeito. E é uma pessoa também que vai ter muita facilidade a buscar e a ter, então, na sua vida, dependência emocional e afetiva, né? Isso porque quando, então, nós temos e nutrimos essa sensação de insegurança, esse vazio emocional, nós buscamos externamente até mesmo o amor, né? Não só a aceitação, mas o amor também, né? Das pessoas. Como que eu posso virar essa chave? Como que eu posso mudar isso, né? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, né? Do que a gente pode fazer para mudar essa realidade. E a primeira dica não tem como ser diferente, né, gente? A primeira dica é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, né? Então, como eu disse anteriormente, quando a insegurança ela está, então, relacionada com o âmbito emocional, então, por trás, muito provavelmente vai ter ali, então, né? Muitos medos, muitos traumas, né? Que foram internalizados naquela pessoa ao longo da vida dela. E isso fez, então, que ela construísse dentro dela muitas crenças e muitos pensamentos negativos, muitas crenças e muitos pensamentos limitantes, como eu disse lá atrás, né? Então, para virar essa chave, a primeira coisa é desconstruir esses pensamentos e essas crenças. É ressignificar toda a sua história. E lá, então, né, revisitar essas histórias que ficaram lá no passado, né? Onde eu me senti invalidada, onde eu me senti anulada, onde eu senti que, de repente, eu não fui valorizada, eu não fui notada, eu não fui vista, né? Eu vou, então, revisitar essas cenas e vou liberar todas aquelas emoções que, muito provavelmente, ficaram reprimidas ali dessas situações. Eu vou liberar essas emoções e, ao liberar essas emoções, eu também estarei reconstruindo um novo olhar sobre aquela situação. É como se fosse assim, né? Para ficar um pouco mais claro. Quando, então, lá na infância, eu passei por uma situação onde eu me senti anulada. Essa sensação ficou tão forte dentro de mim que isso faz com que é como se criasse uma barreira. Eu não consigo perceber o motivo de eu ter sido anulada, digamos assim, né? Eu não consigo perceber o que aquela pessoa ali fez para que eu me sentisse anulada. A sensação é tão forte que eu só sei que eu me senti anulada. E aí, quando eu libero essa sensação de anulação, eu consigo ver, de repente, que aquela pessoa estava tão imergida nos problemas dela que ela realmente pode não ter me notado. Eu começo a ver a situação como um todo, né? Eu consigo ampliar a minha visão, eu consigo sair daquela posição de me sentir anulada e ver a situação como um todo. Mas enquanto eu estou me mantendo naquela situação, eu não consigo ver. Naquela sensação, naquele sentimento de estar anulado, eu não consigo ver. Eu só consigo sentir que eu fui anulada. Tá vendo o quanto é importante a gente liberar essas emoções? O quanto essas emoções elas podem, então, fazer com que nós tenhamos, então, uma visão muito distorcida, às vezes, da realidade, do que realmente foi, né? Então, por isso é muito importante. O primeiro passo, autoconhecimento. Ressignificar toda essa história. Fazer essa liberação dessas emoções, reconstruir pensamentos mais positivos e crenças mais positivas. A segunda dica é identifique quais são as suas inseguranças, né? Então, à medida que você, então, vai entrando nessa busca pelo autoconhecimento, fica mais fácil, né? De entender isso, fica mais fácil, então, e fica mais claro, né? De reconhecer quais são os gatilhos emocionais. Quando eles surgem, por que eles surgem, quando é que a insegurança ela vem à tona. E se ficar mais fácil para você, comece a anotar. Anote em um caderno, né? Quais são as fragilidades que você acredita possuir. Anote isso no caderno e tente, então, buscar formas de aprimorar essas fragilidades, né? Coloque ali, elenque as suas qualidades também, né? Para não ficar também só nas fragilidades, mas coloque as suas qualidades e coloque as suas vulnerabilidades, né? Então, tente aprimorar essas fragilidades. A terceira dica é reconheça os pensamentos. Quando você está já na situação de insegurança, estou ali, naquela situação, eu já estou me sentindo muito insegura, quais são os pensamentos que surgem nesse momento? Muito provavelmente são pensamentos muito negativos, né? Muito pesados.
Então, comece a mudar esses pensamentos para pensamentos mais positivos, mais acolhedores com você mesmo. Então, seja mais gentil com você. Se você errar em alguma situação, tá tudo bem, você já aprendeu como não fazer. Então, agora você pode fazer de uma maneira diferente. Se você então não sabe a resposta para uma pergunta, diga: eu não sei a resposta para isso. Em uma outra oportunidade, você pode levar aquela resposta para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas. Assuma também a sua fragilidade: eu não sei, e tá tudo bem. Você não saber algo, você fazer errado alguma coisa, isso não te torna uma pessoa inferior às outras pessoas. Muitas vezes, então, quando nós achamos que fazemos algo errado, quando nós, então, achamos, então, que a pessoa, né, que as pessoas estão nos julgando ali o tempo todo, a gente fica se sentindo inferiorizado. Então, busque melhorar, né? Busque melhorar o que precisa ser melhorado, mas sem se sentir inferior por isso. E os recursos aqui, gente, são os recursos internos e os recursos externos, né? Então, os recursos internos, quais são esses recursos internos? É o primeiro ponto que eu falei, a primeira dica que eu falei para você, o autoconhecimento. Então, primeiro passo, busque os seus recursos internos. Busque melhorar a sua autoestima, a construção de uma autoimagem saudável dentro de você. E depois, ande junto com os recursos externos. Como que seriam esses recursos externos? Então, por exemplo, eu não sei alguma coisa, eu vou buscar o conhecimento para aquilo. Então, eu tenho uma dificuldade em exercer determinada atividade, então eu vou buscar ter mais prática naquilo. Né? Então, eu quero me comunicar melhor. Então, eu vou ler mais, eu vou estudar um pouco mais sobre oratória, eu vou ficar ali em frente ao espelho, né? Eu vou falar. Então, esses são os recursos externos. Eu tenho uma dificuldade, eu vou buscar uma solução para essa dificuldade. Andam juntos, hein, gente? Recursos internos e externos. E a quarta dica, né, que entra um pouquinho em tudo isso também, é adquira competências. Então, se você identificou uma fragilidade, né, a segunda dica é para você identificar. Então, aqui você vai identificar e vai, então, aprimorar. Então, eu tenho aquela fragilidade, eu vou me capacitar, vou adquirir conhecimento, vou adquirir a prática para que eu me torne confiante naquilo. Né? Então, quanto mais eu fizer então aquilo, quanto mais eu estudar, quanto mais eu colocar na prática aquilo, mais eu vou me sentindo confiante para colocar em prática, para fazer aquilo, né? Então, deu para entender como tudo isso anda junto, né? Os recursos internos e os recursos externos. E quando, então, a gente consegue colocar em equilíbrio esses recursos, naturalmente, a gente consegue também dissolver essa necessidade que foi construída, por exemplo, de comparação com outras pessoas. A gente consegue construir uma autoestima saudável, a gente começa a se perceber mais tranquilo, mais leve, menos ansioso. E com o tempo também, isso é muito importante, a gente vai começando a entender que cada pessoa tem o seu tempo, inclusive você. Quantas vezes, né, nós somos tão complacentes com o outro, tão generosos com o outro, e com a gente acaba sendo tão carrasco, né? Então, comece a se acolher também, comece a ser gentil com você mesmo, né? Comece a olhar para você com a mesma generosidade que você olha para o outro. Comece a se acolher como você acolhe o outro também, né? É isso que eu tinha para falar um pouquinho sobre a insegurança, gente. E agora eu quero fazer com vocês algumas rodadas de EFT. Essas rodadas, elas ficarão aqui no nosso feed. Então, todas as vezes que você quiser, você pode revisitar essa live e fazer essas rodadas novamente. De repente, eu vou falar aqui muitas frases, né? Talvez você se identifique com uma frase. E aquela frase pode ser muito dolorosa para você de ouvir, de escutar. Então, ali tem muitas emoções para serem liberadas. Então, refaça essas rodadas falando essa frase. Deixe que essa liberação vá ocorrendo, né? À medida que você vai falando. Deixe que essas emoções elas vão sendo dissolvidas dentro de você, né? E depois, por último, a gente vai fazer uma rodada, né, mais positiva, para que a gente consiga encaixar melhor todas essas emoções que muito provavelmente poderão emergir, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não conhece a técnica, gente, é só me acompanhar.
vocês podem repetir o que eu estarei falando aqui, ou vocês podem só mentalizar, né? Pode falar, pode mentalizar, tá? Mas tente entrar em contato com essa sensação de insegurança, tá? Tente lembrar de situações onde você se viu inseguro, tá? E vá fazendo todas essas rodadas, acompanhando todo esse processo, tá bom? Então, vamos lá. A gente sempre começa batendo bem nesse lugarzinho aqui da nossa mão, que a gente chama de ponto do karatê, tá? A gente começa aqui pra gente quebrar, então, algumas objeções que podem ter. Às vezes a gente quer liberar, mas não quer, né? A gente às vezes fica muito no desconforto, né? Então, a gente às vezes não quer liberar. Então, vamos lá. Mesmo que eu me sinta insegura, sinta que eu não sou o suficiente, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu carregue dentro de mim todo esse medo do julgamento e das críticas, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu tenha toda essa insegurança dentro de mim, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Eu tenho muita insegurança dentro de mim. Eu tenho muito medo de errar. Eu tenho muito medo da crítica e do julgamento. Tudo isso me deixa com muito medo de tomar qualquer decisão, por menor que seja. Eu sempre fico com medo de fazer tudo errado, das pessoas me acharem inferior, incapaz. Eu me sinto muito inseguro. Eu tenho muito medo do julgamento das pessoas. Eu tenho muito medo de ser ridicularizada, de ser inferiorizada, de ser diminuída. Eu me sinto muito insegura. Eu me lembro de ser sempre julgado por minhas decisões. Eu sei que isso me fez ter muito medo de tomar decisões. Eu já fico sentindo que serei novamente criticado, julgado. Eu cresci sofrendo isso em casa, na escola. Isso foi crescendo dentro de mim, o medo de ser julgado, de ser visto como incapaz. Eu não me permito ser eu mesma, pois eu tenho muito medo do que as pessoas podem pensar sobre mim. Eu não me sinto segura sendo eu. Eu não me sinto segura falando o que eu penso. Eu não me sinto segura tomando decisões. Eu fico o tempo todo querendo corresponder às expectativas dos outros. Eu fico com muito medo de errar. Eu fico achando que tem algo de errado comigo, que tem algo de errado dentro de mim. Eu cresci escutando que eu fazia tudo errado, o quanto eu era incapaz. Isso me fez acreditar que eu era insuficiente, que eu não merecia ser amado. Tudo poderia ficar melhor se outra pessoa fizesse. Eu me sinto muito inseguro. Tem muita insegurança dentro de mim. Eu me sinto muito insegura. Eu me sinto muito insegura. Então, repita essas frases, ou de repente se teve alguma frase que você se identificou mais, que foi mais dolorosa para você em dizer, muito provavelmente é porque tem algumas emoções ali reprimidas. Então, eu fiz propositalmente repetindo essas últimas frases, né? Essa última frase eu repeti mais vezes para que você perceba que você pode repetir apenas uma única frase, né? Batendo nos pontinhos e repetindo só uma frase, tá? E vai acontecendo, então, essa liberação. Agora, então, nós vamos fazer uma rodada mais positiva, né? Para que isso tudo fique mais claro, para que isso tudo fique mais confortável, mais leve para você. Vocês gostaram de fazer essa rodada?
Vocês sentiram algum alívio? Pode comentar aí, tá? Pode deixar aí nos comentários que eu vou ler se alguém comentar. Enquanto isso, a gente vai começar a fazer a rodada mais positiva. Mesmo que eu carregue dentro de mim toda essa insegurança, eu me perdoo e me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu tenha muito medo do julgamento e da crítica, eu me perdoo e me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu tenha muito medo de errar e de ser punido, de ser ridicularizado, ser humilhado, eu me perdoo e me aceito e me amo profunda e completamente. Nesse momento, eu decido me perdoar por ter tanto medo dentro de mim, por ter carregado essa sensação de ser inferior aos outros, de ser incapaz de tomar boas decisões. Eu me permito, nesse momento, me conectar com o amor dentro de mim. Estando cheio dele, não importa se eu erro ou não, eu sempre me amarei, eu sempre estarei comigo. Mesmo quando eu me ver sozinha, eu tenho a maior e mais poderosa força comigo, a força do amor, do acolhimento. Eu decido me conectar a esse amor, a esse acolhimento. Eu posso errar. Eu me permito errar. Eu posso não corresponder às expectativas das outras pessoas. Eu posso ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu posso ser merecedora de coisas boas. Eu me permito receber amor, ser próspera, ser abundante. Eu carreguei a insegurança por tempo demais. Hoje eu liberto ela de dentro de mim. Eu me permito ser livre. Eu me permito ser livre para errar, para acertar. Eu me permito ser livre para ser quem eu sou, independente do que as outras pessoas pensam sobre mim. Eu posso ser eu. Vou dando um passo de cada vez. Vou me aceitando e me amando cada vez mais. Hoje eu sou livre para ser eu mesma, independente da situação. Eu me amo e me acolho hoje e sempre. Olha só, algumas pessoas comentaram aqui que gostaram, né? E agora, vocês gostaram dessa rodada positiva também? Fez sentido para vocês? Olha só, o Jainão, né? Escreveu assim: é essencial e necessário ressignificar. Só assim poderemos desenvolver o amor próprio e com o amor próprio você libera o auto-perdão, principalmente para nós mesmos. Olha só, que reflexão profunda, hein? Parabéns, isso mesmo. Né? Só com amor próprio que é possível construir esse auto-perdão, é possível então nós nos entendermos, nos aceitarmos, termos então uma autoestima, né? Mais saudável, criar uma autoimagem mais saudável. Fez sentido para vocês, gente, essas rodadas? Vocês gostaram? Pode deixar aí. E para quem quiser depois, pode comentar lá no nosso feed. Eu vou baixar essa live lá para o nosso feed, tá? Façam essas rodadas em outros momentos também e vá se permitindo sentir toda essa liberação, se permitindo reconstruir a sua história, se permitindo se amar mais, cada vez mais. E se precisar de ajuda, já sabe, né? Pode contar comigo, pode contar com a Leilane, estaremos aqui, tá bom? Vou encerrar essa live então. Olha só. Eu já fiz terapia na Renascer com a Leilane, valeu muito a pena. Olha que legal, que bom. Que bom que você já pôde conhecer então o trabalho da Leilane, é maravilhosa, né? Ela tem um acolhimento, né? Uma maneira de conduzir tão agradável, né?
Que bom, a reta 01 tá falando, fez muito sentido, né? Que bom. Então é isso, gente. Vou encerrar essa live e vou descer lá pro nosso feed, tá bom? Até mais, foi um prazer tê-los aqui comigo, tá? Até mais.